Anvisa alerta: paracetamol pode causar hepatite medicamentosa. É isso mesmo. Diante dos relatos de casos de erros de administração de paracetamol em bebês e crianças, a Anvisa publicou um alerta sobre o uso de paracetamol e o risco de hepatite medicamentosa, uma condição que pode levar à morte. Para entender melhor esta situação, veja esta história real de uma criança de 9 anos de idade. Meu nome é Caroline e seja bem-vindo ao canal. Este caso foi relatado em 2020 por peritos de um dos melhores hospitais da França, o Hospital Universitário de Rennes. O caso é sobre uma menina saudável que tinha apenas 9 anos de idade. Ela havia levado uma pancada no rosto enquanto praticava esporte e essa pancada acabou gerando dor na face, mais especificamente dor dentária. Para tratar a dor, a mãe lhe deu um comprimido de 500 mg de paracetamol, que é um medicamento usado para tratar dor e febre. 4 horas depois, a mãe deu para a menina mais um comprimido, e assim por diante. Ao todo, a menina tomou 4 comprimidos de paracetamol de 500 mg. Isso mesmo, 4 comprimidos no total, e com um intervalo de 4 horas entre cada comprimido. Aí o que aconteceu? Bom, à noite, a criança teve dor abdominal e vômitos. Sendo assim, no dia seguinte, a menina foi encaminhada ao pronto-socorro pediátrico. Só que, nesse momento, os sintomas já haviam piorado. Além dos vômitos e da dor abdominal, ela apresentava também dor de cabeça, desorientação e sonolência. E aí, claro, os profissionais do pronto-socorro pediátrico realizaram exames para entender o que estava acontecendo com a menina. E o que os exames mostraram? Mostraram a presença de paracetamol no sangue e uma grave lesão do fígado. E essa lesão do fígado apresentava um tipo de necrose, ou seja, um tipo de morte das células do fígado, que é típica daquela causada pelo paracetamol. Então aí já ficou claro que o que estava causando todos os sintomas era a toxicidade do paracetamol. A criança foi então internada na UTI e os profissionais do hospital fizeram o que era possível para salvá-la. Mas, apesar de todas as tentativas de reverter o quadro e de salvar a menina, ela infelizmente evoluiu para a morte cerebral e, portanto, veio a falecer. Por ordem judicial, foi realizada a autópsia e tudo mais. E uma investigação policial completa confirmou que, de fato, a menina tomou 4 comprimidos de 500 mg de paracetamol em intervalos de 4 horas e que nenhum outro tratamento havia sido usado. Algumas pessoas têm maior sensibilidade aos efeitos tóxicos dos medicamentos e, por isso, nem sempre são necessárias doses tão altas para que os efeitos tóxicos apareçam. Tem gente que precisa de doses mais altas ou de um tempo de uso mais prolongado para que os efeitos tóxicos se manifestem. Tem gente que vai ter efeitos tóxicos em doses mais baixas e que nem precisa de um tempo de exposição prolongada ao medicamento para que o dano ou o desastre aconteça. Vai da sensibilidade de cada um. E isso torna ainda mais complicado uma pessoa se arriscar nessa roleta russa da automedicação. A equipe do Hospital Universitário de Rennes, que relatou o caso, explicou que como a saúde e a sensibilidade ou vulnerabilidade do fígado de cada pessoa é algo geralmente desconhecido, deve-se tomar cuidado com o intervalo entre as doses de paracetamol, bem como tomar cuidado com a dose em si. Infelizmente, no caso do paracetamol, doses pouco acima das indicadas já podem ser catastróficas, mesmo em adultos. Principalmente no caso das crianças, o ajuste de dose deve ser feito rigorosamente conforme a orientação do profissional que fez a prescrição, e é preciso respeitar o intervalo entre as doses. Os profissionais que fizeram este relato explicaram que, no caso de crianças, é melhor optar por medicamentos que permitam um ajuste de dose mais preciso para o peso e a idade, como as formulações líquidas, por exemplo. A menina dessa história tomou comprimidos, que são formulações mais limitadas quando é preciso ajustar a dose ao peso e à idade. E nesse caso, o efeito tóxico levou a uma hepatite fulminante que levou a criança à morte. A hepatite fulminante é a falência do fígado, é a insuficiência hepática, uma inflamação muito grave do fígado que pode levar à necessidade de transplante de fígado ou até à morte, como vimos neste caso. E quando a hepatite, ou seja, a inflamação do fígado, é causada por algum medicamento, ela é chamada de hepatite medicamentosa.
A hepatite medicamentosa pode ser assim fulminante, mas também pode progredir silenciosamente sem causar sintomas, até chegar a um estágio mais avançado. Agora, recentemente, em dezembro de 2021, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicou um alerta sobre o uso incorreto de paracetamol. Ela alertou que dosagens erradas de paracetamol podem causar hepatite medicamentosa e até a morte. E que, por isso, é essencial seguir as recomendações da bula e as orientações dos profissionais de saúde. A publicação da Anvisa diz que, diante do relato de erros de administração de doses de suspensão oral de paracetamol em bebês e crianças, a Anvisa alerta que dosagens incorretas do medicamento podem resultar em eventos adversos graves, incluindo hepatite medicamentosa e até mesmo morte. A publicação diz também que, para evitar este problema, é importante que as recomendações descritas na bula sobre a dose máxima diária e o intervalo entre as doses sejam seguidas corretamente e de acordo com a orientação para cada faixa etária. Em maio do ano passado, a Anvisa já havia alertado para os riscos do uso indiscriminado de paracetamol. Nesse alerta já informava que a utilização incorreta pode levar a eventos adversos graves, incluindo morte, e que a recomendação é fazer uso conforme as indicações contidas na bula. Nesse alerta de maio do ano passado, a Anvisa também dizia que o uso indiscriminado de paracetamol para alívio de dores e febre após a vacinação contra a Covid-19 pode levar a eventos adversos graves, incluindo hepatite medicamentosa e morte. E que, portanto, o uso do medicamento deve ser feito com cautela, sempre observando a dose máxima diária e o intervalo entre as doses, conforme as recomendações contidas na bula para cada faixa etária. E olha só, de fato, o uso de paracetamol é uma das maiores causas de hepatite no mundo. Na literatura científica, há muitos relatos de mortes causadas pelo paracetamol, por isso muito cuidado com ele. A própria bula do paracetamol diz o seguinte: o paracetamol pode causar dano hepático. Dano hepático significa danos ao fígado. E a bula também adverte que a associação com álcool aumenta o risco, o que quer dizer que facilita o dano ao fígado. Como eu disse no vídeo anterior, não associe paracetamol com bebidas alcoólicas. Se você quiser saber quais medicamentos contêm paracetamol, é só entrar no site de qualquer drogaria online e colocar a palavra paracetamol no campo de busca do site da drogaria. Você verá que são muitos medicamentos. Como eu disse no vídeo anterior, cuidado para não tomar ao mesmo tempo mais de um medicamento que contém paracetamol e assim acabar se intoxicando sem perceber. Às vezes, a gente presta atenção só no nome comercial, isto é, no nome da marca, e nem repara nos nomes dos princípios ativos que ficam logo abaixo do nome comercial. Como eu sempre digo, o problema não está no uso desse medicamento, seja ele de marca ou genérico, em caso de necessidade ou quando indicado por um profissional e dentro das doses e intervalos indicados na bula. O problema está no abuso. Muitas vezes, a diferença entre remédio e veneno é a dose. Bom, a história que contém neste vídeo é muito triste. Difícil de contar e sei que é também difícil de ouvir. Mas contar e espalhar esta história pode talvez salvar algumas vidas, pois pode ajudar as pessoas a entenderem que o uso de medicamentos é bem menos seguro do que aparenta ser. Assim, quem sabe, podemos evitar que casos como estes se repitam com tanta frequência quanto se vê. Até o próximo vídeo.